vamos começar as nossas palestras. Eu gostaria de chamar a doutora Amanda. Doutora Amanda é advogada, é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, analista tributária da Organização das Cooperativas Brasileiras. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite. É muito importante a OCB Nacional estar presente, estar mais próximo das unidades estaduais, estar mais próximo das cooperativas. Então, eu agradeço pela lembrança, agradeço pelo convite. E, como já anunciado, eu sou advogada tributária da OCB Nacional. Faço parte da assessoria jurídica da OCB, que tem como gerente a doutora Ana Paula, e vim tratar de um assunto, expor um pouco de um assunto que atualmente o sistema como um todo, e não posso deixar de citar também a OCB do Espírito Santo, na pessoa do Vitor, que está aqui presente, que nós temos uma comissão de estudos contábeis e tributários, que conta com a participação da OCB Nacional e de colaboradores das unidades estaduais para discutir temas contábeis e tributários que impactam as sociedades cooperativas. Então, trouxe um tema aqui tributário para tratar com vocês, que é a reforma tributária e os impactos para o setor cooperativista. Trouxe inicialmente um panorama acerca do cooperativismo no mundo, né, da relevância do modelo societário das cooperativas no mundo. Hoje, temos 1,2 bilhões de cooperados, 280 milhões que geram, cooperativas que geram 280 milhões de postos de trabalho, com 3 milhões de cooperativas ao redor do mundo. Esse número aqui no Brasil trouxe para vocês ainda dividido em 13 ramos, porque foi um número do ano passado, 2018, então ainda não tinha havido a reestruturação dos ramos do cooperativismo. Então, aqui está dividido em 13 ramos, um total de 6.828 cooperativas, mais de 14 milhões de cooperados e que geram mais de 425 mil empregos. Antes de iniciar o tema da reforma tributária e seus efeitos nas sociedades cooperativas, eu trouxe um pouco do conceito de uma sociedade cooperativa para elucidar como funciona a tributação nessas sociedades. Então, as sociedades cooperativas, conforme dispõe a 5764, a Lei do Cooperativismo, são sociedades de pessoas, conforme naturezas jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas a falências, constituídas para prestar serviços aos associados. Existem 4 pontos nessa definição que são fundamentais, principalmente na seara tributária. As cooperativas, elas são sociedades formadas por pessoas. Sua função primordial é de prestar serviços aos cooperados. E, nesse ponto, é importante destacar o princípio da dupla qualidade do cooperado, que ele é, ao mesmo tempo, proprietário e usuário do serviço que é prestado pela cooperativa. A terceira característica é a ausência de finalidade lucrativa. A cooperativa ela tem finalidade econômica, mas ela não tem finalidade lucrativa, já que, como o final da passagem, ela é constituída para prestar serviços aos associados. E, por fim, a ausência de receita própria. A cooperativa ela não tem receita. Em regra geral, a receita que, quando entra na cooperativa, ela é transferida integralmente aos seus cooperados, apenas havendo na cooperativa os descontos dos custos com a prestação de serviço para a qual ela foi constituída. Ainda na Lei 5764, as sociedades cooperativas elas atuam pelo chamado ato cooperativo, que é aquele ato praticado entre a cooperativa e o cooperado, cooperado, cooperativa e cooperativas entre si quando associadas. O parágrafo único, ele ressalta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Ou seja,
o ato cooperativo ele não é ato comercial. Aqui eu trouxe um pouco para elucidar como funcionaria a cooperativa no cenário entre o cooperado e o mercado. Aqui nós temos uma situação sem a figura da cooperativa, onde nós temos os cooperados com a sua produção, seja, eu trouxe como exemplo alguns produtos do agropecuário, ou com a prestação de serviço por meio do trabalho, e o mercado, né, que vai consumir esse serviço ou esse produto do cooperado. Em seguida, eu trouxe um slide onde a gente insere a cooperativa nesse cenário como meio de alavancar e auxiliar o cooperado na prestação e produção do seu serviço ou do seu produto. Ou seja, a cooperativa ela tem uma função instrumental, auxiliar a atividade do cooperado. E o cooperado, sim, que é nele que é focada a atividade fim. Então, esse seria um pouco do cenário dos negócios cooperativos para elucidar como funciona esse fluxo dentro da cooperativa. Assim, trouxe também um pouco das distinções com outros modelos societários, como, por exemplo, as associações. As associações não são sociedades, não têm fins econômicos, fins científicos, literários, artísticos, são imunes, como a Constituição prevê, a impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O associado ele não é dono do patrimônio e ele não distribui resultados. As sociedades empresárias são sociedades capitais, com finalidade lucrativa, assim sendo, tem receita, então há a tributação nas sociedades empresárias, e o lucro retorna aos sócios proporcionalmente ao seu capital. Bom, eles se diferem da cooperativa por quê? Cooperativa, sociedades de pessoas, o foco é na pessoa do cooperado, finalidade não lucrativa, apenas econômica, não são imunes de tributos, isso é importante deixar claro aqui. O associado é dono do patrimônio e há a distribuição das sobras aos cooperados proporcionalmente às operações realizadas por estes. Tratando agora um pouco do tratamento tributário às sociedades cooperativas. O cooperativismo está presente na Constituição em algumas passagens. Dentre elas, eu cito o 146, que trata do adequado tratamento ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Além desse dispositivo, as cooperativas também estão presentes no artigo 174, se não me engano, parágrafo 2º, onde o legislador reconhece a necessidade de estimular esse tipo de modelo societário. É importante, antes de eu entrar em como funciona a tributação nas sociedades cooperativas e evidenciar para vocês que o adequado tratamento tributário ele não configura benefício fiscal ou isenção tributária. O adequado tratamento tributário ele não configura imunidade e não é tratamento diferenciado. É importante a gente deixar sempre claro que o adequado tratamento tributário das sociedades cooperativas nada mais é que o redirecionamento da tributação da cooperativa para o cooperado, porque é onde efetivamente se fixa a receita. Então, eu trouxe mais um fluxo para entender como funcionaria essa tributação. O produtor, então nele haveria incidência do imposto de renda se ele atuasse sozinho, ele com o mercado, sem a figura da cooperativa. Haveria incidência do imposto de renda pessoa física, do ISS pessoa física, e não haveria, portanto, a incidência do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, ISS pessoa jurídica, COFINS, PIS, e a sua produção indo para o consumidor final. Com a figura da cooperativa nesse fluxo, o que seria o adequado tratamento tributário é exatamente a manutenção daquela situação sem a cooperativa, porque a cooperativa ela é neutra nessa cadeia. Então, a tributação ela deve continuar incidindo onde se fixa a receita, onde efetivamente há a regra matriz de incidência tributária, ou seja, no cooperado. Então, continuaria havendo incidência do imposto de renda pessoa física, do ISS pessoa física, imposto sobre serviços, e não havendo a incidência nem de imposto de renda
nem contribuição social, nem imposto sobre serviço pessoa jurídica, COFINS, contribuição do COFINS e PIS na cooperativa. Ou seja, o adequado tratamento tributário presente na Constituição, mais uma vez, não se trata de imunidade, não se trata de isenção, não se trata de benefício fiscal. Se trata do redirecionamento da tributação incidente sobre as operações praticadas da pessoa jurídica da cooperativa para a pessoa física ou jurídica do cooperado, uma vez que a fixação da riqueza se dá na pessoa do cooperado e na cooperativa há apenas o desconto dos custos. Então, eu trouxe aqui também, hoje, atualmente, tem 2 projetos no Congresso Nacional tramitando, projetos principais, né? Porque a gente já vem tomando notícia de outros projetos que estão sendo apensados e propostos por meio de emendas nas 2 PECs que tramitam nas 2 casas e no aguardo da proposta do governo. Então, a gente tem, na Câmara dos Deputados, a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, com relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. No Senado, nós temos a PEC 110, de autoria do senador Davi Alcolumbre e com relatoria do senador Roberto Rocha. A proposta do governo todos aguardam para analisar e até indicar se haverá uma preferência em alguma das propostas que já tramitam no Congresso. Ela ainda não foi apresentada, todavia, agora em 2 de setembro, o governo instituiu o Conselho Consultivo sobre Reforma Tributária, com um viés justamente de analisar as propostas que estão tramitando e manifestar e elaborar a proposta de sugestão do governo. A PEC 45, que encontra-se na Câmara, ela está na comissão especial, aguardando a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. A PEC do Senado está um pouco mais adiantada, ela está na Comissão de Constituição e Justiça, Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Já houve a apresentação do relatório pelo senador, mas como houveram muitas emendas propostas após o relatório, estamos aguardando a complementação do voto do senador Roberto Rocha. Como se trata de uma reforma na Constituição Federal, as PECs elas propõem várias alterações no sistema tributário. Todavia, eu trouxe os pontos que eu acreditei são pontos chaves que eu não poderia deixar de mencionar aqui e esclarecer para vocês. Ambas as PECs sugerem a implementação no Brasil de um modelo tributário chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que, no caso de ambas a proposta, esse novo tributo, que seria um imposto, na modalidade de imposto, se chamaria Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Então, na PEC 45, existe a proposta de criação do IVA, né, sobre o nome Imposto sobre Bens e Serviços, que seria formado pela fusão de 5 tributos, dentre eles tributos de competência federal, municipal e estadual. No caso, o IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. Essa proposta ela não faz referência a qualquer outro tributo e nem a sua competência. Então, ela foca especialmente no IBS. O IBS seria, portanto, um imposto incidente sobre o consumo, onde haveria a possibilidade dos créditos financeiros, ou seja, na aquisição de insumo, haveria aquele creditamento, e na venda ou prestação de serviço, na hora de ter o débito tributário, você faria o encontro de contas entre débito e crédito. Haveriam alíquotas únicas por ente tributante, ou seja, a União, os estados e os municípios. Haveria a proposta de desoneração dos investimentos para fomentar os investimentos, a devolução tempestiva dos créditos acumulados, já que é uma luta constante dos contribuintes em reaver os seus créditos. Essa proposta sugere uma devolução tempestiva dos créditos acumulados e a eliminação total de incentivos e benefícios fiscais, propondo uma tributação única. O prazo de transição do regime é de 10 anos. Agora, a PEC 110, que é a PEC que hoje está tramitando no Senado. A PEC 110 é um pouco mais ampla, não apenas na fusão dos tributos, mas também nas propostas de alteração do sistema tributário nacional.
A PEC 110, da mesma forma da PEC 45, propõe a criação do IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, só que esse IBS ele seria formado pela fusão do ISS, do ICMS, do IPI, PIS/PASEP, COFINS, CID, IOF e Salário e Educação, formando aí, no caso, 9 tributos. Agora, com o relatório, inicialmente era um IBS único, após a aprovação o relatório do senador, acatou-se uma emenda com a sugestão de que o IBS seja um IBS dual, garantindo, assim, que o IBS ele tivesse o seu caráter federal, ou seja, os impostos federais estariam no IBS federal e os impostos municipais e estaduais estivessem aglomerados nesse IBS municipal estadual. Também, como a 45, o IBS ele vai incidir sobre o consumo de bens e serviços, será não cumulativo, então também terá a mesma sistemática dos créditos financeiros, a alíquota única em todo o país, e nessa proposta existe a previsão de produtos excepcionais a essa alíquota única, ou seja, uma alíquota diferenciada. A arrecadação seria integralmente alocada para o estado destino, e isso a proposta 45 também propõe, que a arrecadação se dê no destino da prestação de serviço ou consumo de bens. Haverá também a eliminação de incentivos fiscais, todavia, a menção à tributação favorecida para uma lista restrita de produtos e serviços, como, por exemplo, medicamentos, educação, alimentos, transporte, dentre outros. A PEC 110 ela não se restringe ao IBS, de modo que ela propõe a criação do imposto seletivo, que é um imposto que ele incidiria sobre energia elétrica, combustíveis, lubrificantes, cigarros, bebidas alcoólicas e veículos. É um tributo que terá competência federal, será monofásico e extrafiscal. O imposto de renda, ele iria incorporar a contribuição social sobre o lucro líquido. Haveria a instituição do IPVA para aviões e embarcações, e a arrecadação desse seria destinada aos municípios, e a criação de um superfisco, que seria composto por representantes de todas as administrações tributárias estaduais para fazer a gestão, regulamentação e fiscalização desses novos impostos. O prazo dessa proposta é de 1 ano para implementação e 15 anos para transição. Quais são as preocupações dessas propostas, desses modelos? Algumas preocupações, acho que comum com outros setores, como a questão do aumento da carga tributária, e outras preocupações mais particulares do sistema cooperativo. A primeira preocupação que eu trouxe foi o aumento da carga tributária, né? Uma vez que a instituição de novos tributos, tanto o IBS como o ISS, com bases de cálculo diversas da praticada hoje no sistema tributário atual, nos preocupa, uma vez que hoje é duvidosa a real carga incidente que vai atingir o consumo com o novo regime, visto que a PEC está em âmbito constitucional, né? Então, as alíquotas, a regulamentação ela vai se dar toda por lei infraconstitucional, e agora, nesse momento, não é certo, não é calculável os impactos que isso vai se dar por contribuinte em regra geral. Então, existe uma grande preocupação de que exista, sim, um aumento da carga tributária com o IBS e o IS, o imposto seletivo. Paralelamente, eu trouxe aqui 3 outras preocupações que acabam combinando no aumento da carga tributária, é ter o produtor rural como contribuinte, produtor rural pessoa física, como contribuinte do IBS, o aumento da carga tributária sobre os serviços, já que hoje os serviços, com a proposta, os serviços aumentariam hoje a carga tributária geral está em torno de 8%, 9%, e a alíquota que se comenta, isso é importante relatar, que não existe uma alíquota proposta na PEC, mas se comenta uma alíquota de 25% a 28% de IBS. Então, aí a gente tem um aumento aí de quase 200% para o setor de serviços. E a questão dessa limitação ou vedação à concessão de benefícios, incentivos e subsídios fiscais,
já que ela é geral e ela é em âmbito constitucional, a gente sabe que não ia conseguir trabalhar em norma infraconstitucional qualquer tratamento diferenciado, seja por setor, seja por atividade, seja por produto. Outra preocupação é a preservação das conquistas legislativas e normativas. Essa é uma preocupação do sistema OCB, já que temos o adequado tratamento tributário, como eu trouxe anteriormente, na Constituição Federal, e como não temos ainda a lei complementar que vai regulamentar o adequado tratamento tributário, muito do nosso adequado tratamento tributário, ele encontra-se reconhecido de forma esparsas em leis ordinárias, em atos normativos, em jurisprudências de tribunais. Então, o sistema tem muito receio de, com a nova sistemática implementada, que todas essas nossas conquistas do reconhecimento e aplicação do adequado tratamento tributário não sejam observadas e tenhamos que iniciar todo um novo trabalho. Enquanto a gente não consegue alcançar esse reconhecimento, as cooperativas sofrem aí com uma carga tributária mais gravosa que em outros modelos societários. Uma terceira preocupação são a questão dos créditos adquiridos no regime tributário anterior, que no caso seria o regime que a gente ainda se encontra, já que existe aí um período longo de transição. A PEC 45 ela não tem um dispositivo concreto sobre como seriam feitas essas devoluções, e a sociedade, de um modo geral, se preocupa de que esses saldos e credores que as sociedades têm e eles não consigam realizar ainda durante a transição, eles possam não ser materializados e se tornem perdas. Então, é uma preocupação também das sociedades, dos contribuintes como geral, como vai se dar essa devolução dos créditos, essa devolução, compensação, restituição dos créditos adquiridos no regime anterior. Trouxe aqui para vocês também um pouco da nossa atuação com relação ao tema. O sistema vem participando de reuniões e audiências públicas, não apenas no Congresso Nacional, mas realizadas também nos estados e municípios, acerca dos impactos da reforma tributária, onde a gente debate, discute e expõe o nosso modelo, expomos nossas peculiaridades e defendemos aí nossa adequação tributária no novo sistema tributário a ser instituído. Houve também a instituição de um grupo de trabalho específico sobre reforma tributária, que conta com representantes dos ramos do cooperativismo, onde a gente discute, expõe, já fizemos trabalho de cálculo desses impactos, até para a formulação de propostas, e no caso de emendas, as propostas de emenda à Constituição, para assegurar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Então, por fim, o que o sistema, após estudo, análise e dos impactos, propôs nas duas propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso, definem 4 pontos. O primeiro ponto é garantir a aplicação do adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas. O segundo ponto é defender a não incidência de tributos na cooperativa e sim no cooperado, onde se fixa efetivamente a riqueza, evitando a incidência em duplicidade de tributação por um mesmo fato gerador, ou seja, a incidência na cooperativa e a incidência no cooperado. Impedir que haja, e eu acho que essa é uma das informações mais relevantes, uma tributação mais gravosa na relação entre cooperado e cooperativa do que aquela que incidiria se ele operasse individualmente ou através de outro modelo societário. E, por fim, garantir aos tributos com características tributos não cumulativos a manutenção da utilização e do aproveitamento dos créditos nas operações das cooperativas decorrente do ato, bem como nos adquirentes dos produtos e serviços dessas cooperativas, para não prejudicá-la na cadeia econômica em que ela atua. Isso foi um pouco do que eu consegui trazer para vocês, apresentar sobre o tema que vemos tratando mais uma vez na OCB Nacional, com apoio da OCB Espírito Santo. E me coloco à disposição, agradeço mais uma vez pelo espaço, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida e acho que é isso. Obrigada.
Obrigada, doutora Amanda. É uma honra recebê-la na Casa do Cooperativismo. Gostaria de lembrar a todos os participantes que nós vamos abrir para perguntas no final das palestras e nós também teremos sorteio de brindes que os patrocinadores trouxeram, bem como um voucher de um curso da Damásio.